Entrevistas com Ciência, um programa do Estaleiro, Estação Científica de Ilhavo. Estaleiro, boa tarde, a nossa emissão em FM. O Estaleiro, Estação Científica de Ilhavo, é um projeto dedicado à ciência e à tecnologia, não esquecendo o contacto com a cultura, património e identidade local. Se ainda não conhece o Estaleiro, navega connosco nesta experiência e aproveita para conhecer a Casa das Máquinas, a Casa do Leme, a Messe e a Ponte. O que acontece em cada espaço, o que podes experimentar e o que podes criar. Estaleiro. Aqui, quem lança os desafios és tu. Olá, boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma entrevista com Ciência. Hoje temos connosco a Ana Ribeiro, responsável pelo marketing e comunicação da Alga Plus. A Alga Plus, para quem não sabe, tem sede aqui no PCI, na Cotada, que é o Parque Ciência e Inovação, e tem a sua zona de produção aqui mesmo perto do Estaleiro, junto à nossa ria. Para começar, Ana, uma pergunta muito simples. Explica-nos um bocadinho como é que surgiu esta ideia de produzir algas. Portanto, a ideia da Alga Plus remonta já de 2006, apesar da empresa só ter sido constituída em 2012, mas a ideia remonta à Helena e ao Rui, que são os dois fundadores da Alga Plus, que na altura estavam a fazer o seu trabalho de investigação de pós-doutoramento no CIMAR, relacionado com o cultivo de macroalgas em aquacultura multitrófica integrada. E, portanto, a investigação, o trabalho de investigação correu tão bem que surgiu depois, em 2012, a oportunidade de montar a empresa, de constituir a Alga Plus enquanto empresa. Portanto, saiu de um projeto de investigação para uma atividade comercial. Muito bem, e então para percebermos aqui um bocadinho melhor a questão da aquacultura e das algas, uma vez que quando vamos à praia é natural vermos as algas no mar e na nossa ria também, explica-nos porquê a importância de produzir as algas em aquacultura em vez de a escolhermos na ria ou no mar, como as vemos. Acaba por ser um bocadinho o paralelismo do que nós fazemos com a agricultura e com o que fazíamos antigamente com a colheita selvagem. Portanto, a aquacultura abre-nos uma maior possibilidade em termos de qualidade do produto que estamos a produzir e a disponibilizar aos nossos clientes. Há também uma questão desta forma nós conseguimos contornar a sazonalidade de algumas espécies, e nomeadamente em algum tipo de mercados económicos é importante conseguirmos assegurar aos nossos clientes que nós temos aquela determinada espécie durante todo o ano, enquanto que ela no seu meio natural está sujeita às variações naturais das espécies. Há depois também uma questão de rastreabilidade que é muito importante, ou seja, nós quando fazemos a aquacultura, como nós costumamos dizer, nós conhecemos as nossas algas desde que elas nascem até que estão dentro da embalagem e muitas vezes depois para o prato das pessoas. E portanto, desta forma a aquacultura, para além de ser também uma forma mais sustentável, na medida em que deixa a biomassa selvagem nos seus devidos espaços, ou seja, mantemos a biodiversidade, corremos o risco de, se toda a gente se lembrar de apanhar algas da praia, das populações desaparecerem, e elas fazem falta onde estão, servem de abrigo a muitas espécies marinhas, servem também de alimento, também para a importância da acidificação dos oceanos. Portanto, dessa forma deixamos as espécies e as populações selvagens no seu devido lugar. Ana, como é que nós explicamos a alguém aqui a questão do como é que introduzimos as algas na nossa alimentação, para que é que elas servem? E além disso eu sei que vocês, para além da parte da alimentação, também têm aqui uma preparação das algas para a parte da cosmética. Por isso, como é que benefícios é que as algas podem ter para nós? Ok, por partes. Relativamente à introdução das algas na nossa alimentação, eu diria que é muito simples. Sou suspeita, obviamente, mas nós podemos fazer a nossa cozinha cotidiana, a cozinha mediterrânea, e introduzir, por exemplo, as algas numa salada, numa massa. São muitas as opções. Estamos a cozinhar um salteado de legumes e as algas podem ser mais um ingrediente que estamos a juntar. Portanto,
elas acabam por dar alguma variedade à nossa alimentação. Para além da questão da variedade, e em termos organoléticos, porque elas são saborosas, vão ajudar a reduzir a quantidade de sal que precisamos de pôr na comida quando as estamos a confeccionar, porque elas obviamente já vão condimentar a comida. Há também a questão nutricional, porque as algas são muito ricas em vitaminas e minerais, nomeadamente em iodo, fibra, têm muito poucas calorias, portanto estamos de alguma forma também a melhorar a qualidade nutricional dos alimentos que estamos a preparar, portanto da comida que estamos a preparar. Relativamente à questão da cosmética, efetivamente as espécies tanto são aplicadas para a indústria alimentar e quando digo indústria tem a ver com a utilização das algas para a transformação de alguns alimentos, como um ingrediente direto, destes exemplos que eu dei, por exemplo, fazer um batido, agora os smoothies são bastante famosos, que as pessoas costumam tomar, em que misturamos frutas e verduras. Portanto, podemos juntar as algas a um smoothie, uns ovos mexidos, um omelete. Portanto, a panóplia é mesmo muito, muito grande e basta nós pensarmos no que nós confeccionamos diariamente e pensar, eu posso pôr aqui um bocadinho de algas, não tem de ser uma quantidade grande. Aliás, a recomendação de quantidade de alga desidratada por dia é que não deve exceder 5 gramas, porque as algas desidratadas são muito leves e depois quando elas se hidratam acabam por crescer. Portanto, nós não precisamos de comer uma quantidade grande para já estar a melhorar nutricionalmente a nossa alimentação. Mas elas depois também são utilizadas, como disseste muito bem, na indústria cosmética. Neste caso, a Alga Plus, os dois grandes setores para os quais a nossa produção é expedida são efetivamente para a indústria alimentar e para a indústria cosmética. Ana, se calhar esta pergunta acaba por estar um bocadinho relacionada com isso, que é o quê? Nós sabemos que vocês, na vossa empresa, para além desta parte mais ligada ao comércio, têm uma outra componente que se prende com a investigação. Esse trabalho normalmente está um bocadinho mais escondido do público em geral. Queres-nos falar também um bocadinho sobre isso? Como é que tem sido esse desafio? Sim, a Alga Plus é uma empresa de base tecnológica, somos uma empresa de biotecnologia e essa biotecnologia está presente em cada um dos dias em que nós fazemos o cultivo das nossas algas, portanto a forma como nós optimizamos as condições de cultivo, todo o acompanhamento que é preciso fazer das condições para que não percamos a biomassa e portanto para que tenhamos uma boa produção. Para além dessa presença de inovação em todos os dias, porque tentamos sempre melhorar as condições para termos um melhor produto e a um preço mais competitivo. Por outro lado, a Alga Plus também está envolvida em vários projetos de investigação europeus, alguns nacionais, e portanto alguns deles já terminaram, outros estão ainda em desenvolvimento. Posso apresentar o exemplo do projeto Sharp. Foi um projeto desenvolvido entre a Alga Plus, os irmãos Monteiro e a Universidade de Aveiro e a Central Reste, cujo objetivo foi desenvolver produtos alimentares tradicionais portugueses, como sejam os bolinhos de bacalhau, as pataniscas, salsichas, e torná-las vegetarianas e com a inclusão das algas tornar um produto que é tradicional e que as pessoas conhecem, nutricionalmente mais rico. Outro exemplo de um projeto de investigação no qual estivemos envolvidos foi, por exemplo, o Cibioplas, um projeto através do qual procurou-se desenvolver bioplásticos com base em algas e cianobactérias, e também o Sea Colors, outro projeto cujo objetivo foi, através das algas, dos pigmentos que as algas têm presentes, desenvolver tintas para a indústria têxtil que seriam ambientalmente menos nocivas e, portanto, mais sustentáveis. Isto são alguns dos projetos que já estivemos envolvidos e que ainda estão outros a decorrer. E, portanto, desses projetos que têm feito e que parecem efetivamente muito interessantes, vocês acabam por depois também ter a parte mais visível, como a Joana dizia, a investigação é um bocadinho mais invisível ao público em geral e, portanto, a parte mais visível será aqueles produtos que vocês produzem e que vendem. Como falaste há bocadinho, Ana, que de alga em pó, por exemplo, para introduzir, quer seja nas omeletes ou nos batidos, mas também sabemos que podemos comprar alga seca ou mesmo, se calhar, conservas que têm alga. E a parte da cosmética que falaste também, esses produtos, onde é que nós os podemos adquirir?
Portanto, dos produtos que são desenvolvidos pela Alga Plus e em parceria com outras empresas, portanto, produtos que tenham algas da Alga Plus, mas que sejam de outras marcas, eles estão disponíveis tanto em lojas físicas como em algumas plataformas online. Nós temos, inclusivamente, uma loja online, Alga Plus lojas online ctt.pt, esse não me terei enganado no endereço, e, nomeadamente na Planeteers, portanto, são plataformas onde, nesta fase em que estamos mais confinados em casa e que as compras online têm sido um bom recurso, podem encontrar os nossos produtos dentro nesses dois sítios. Mas também em lojas físicas, quando voltarmos a poder sair de casa sem grandes preocupações, nomeadamente no Museu Marítimo de Ilhavo, na loja do Museu Marítimo de Ilhavo. Estão lá os nossos produtos à venda, também na loja 36 gramas de sal no Mercado Manuel Firmino, portanto, há já algumas lojas com os nossos produtos. Ana, aqui ainda falando da questão dos produtos, portanto, já sabemos onde é que os vamos comprar. Para quem nunca cozinhou com algas, como é que pode fazer, no fundo, aqui o uso das algas numa receita? Eu estou a fazer esta pergunta porque eu sei que vocês costumam ter alguém a colaborar convosco a fazer alguns pratos, algumas degustações e workshops, assim como um blog em que tem algumas receitas. Queres aproveitar para tentar elucidar quem nos está a ouvir como é que podemos realmente introduzir as algas na nossa alimentação? Claro, é sempre uma boa oportunidade. Alguns dos exemplos eu já referi, mas, por exemplo, uma receita muito simples, nos ovos mexidos. Estamos a confeccionar os ovos mexidos, a receita habitual. Podemos esfarelar um bocadinho de alga desidratada, ou até mesmo um bocadinho de alga em pó, e juntar aos ovos, e é uma forma de reduzir o sal que podemos juntar ao nosso preparado. Numa salada, por exemplo, estamos a confeccionar a salada, há determinadas espécies, a cabelo de velha é uma alga que assim enrinha, que vai dar um crocante na salada. Eu, por exemplo, falo de um exemplo, eu não, quando cozinho arroz, não ponho sal, ponho uns flocos de algas, misturo, depois até já do arroz estar cozinhado, não precisamos de cozinhar as algas, porque estas espécies que a Alga Plus cultiva são espécies do Atlântico e quase todas elas, tirando um ou outro exemplo, como é a fava do mar, todas elas acabam por ser muito finas e, portanto, não precisam de cozedura, não precisam de estar a cozer muito tempo. Às vezes, até mesmo só no final de estarmos a fazer uma sopa, podemos juntar para lá um bocadinho de alga e ela não precisa de estar a cozer como os restantes vegetais ou legumes. Em relação a receitas e outras sugestões, algumas sugestões na nossa loja online. Temos mesmo um separador para receitas, precisamente para ajudar as pessoas a utilizar as algas. E posso-vos dizer que dá para fazer, já o fizemos e fizemos isso numa ação no PCI, fizemos uma refeição desde a entrada até à sobremesa, sempre com algas, porque as algas também podem ser usadas em pratos doces. Agora fiquei curiosa. Qual foi o prato doce que fizeram com algas? Foi uma mousse de abacate e queijo quark com alface do mar. Mas a Sardinha Fora da Lata, que é uma blogger também que podem procurar, ela tem um frio de chocolate negro com alface do mar, que tem muito bom aspecto e sabe muito bem, que nós já aprovámos. Isso parece-me muito bem. Ana, como nós, entretanto, temos aqui, já fizemos algumas questões, há uma que para nós que é colocada aqui em forma de desafio, que é: qual foi, no fundo, o prato mais estranho que foi confeccionado por vocês com recurso às algas? E assim, não há assim um prato confeccionado por nós que nós consideremos estranho, porque quando nós falamos, e muitas vezes quando fazemos os workshops ou quando mostramos as algas na alimentação, procuramos fugir um bocadinho dessas coisas estranhas e fazemos sugestões que as pessoas não vão estranhar. Mas os chefes de alta cozinha, que utilizam as nossas algas nos seus cozinhados, devem ter alguns exemplos de coisas estranhas, mas com certeza muito saborosas. Eu, efetivamente, não me recordo de nenhuma coisa que eu possa dizer que seja estranha. E qual foi a reação mais
que tenha ficado na tua memória em relação às algas, do ou gostar muito ou odiar completamente? Sim, há uma que isso já foi quase no início, quando estava na Alga Plus, quando entrei na Alga Plus, e que foi, nós tínhamos, eram umas pataniscas de bacalhau com algas. E as pataniscas é habitual as pessoas porem um bocadinho de salsa, por isso ela tem aqueles bocadinhos verdes. Nós, em vez da salsa, pusemos alface do mar, que é uma alga verde. Eu lembro-me de um senhor, ele penso que seria talvez o neto, uma criança mais pequena, e o neto estava todo entusiasmado a comer as pataniscas, sem saber o que era. E o avô também quis experimentar e estava assim muito satisfeito, e de repente só depois dele comer é que nós dissemos que, olha, sabe, está a comer uma patanisca com algas. Bem, a cara dele de choque e assim foi inesquecível, porque foi um misto de choque com um misto de medo, porque ele estava a comer algas e mas estava-lhe a saber bem, porque eu obviamente já tinha repetido e por isso essa reação ficou-me para sempre e vai-me ficar para sempre na memória, porque é um bocadinho esta a ideia que as pessoas têm, estranham porque comer algas, apesar de já ter feito parte da nossa alimentação há muitos anos e em algumas ilhas nos Açores continua a ser, as pessoas estranham, mas é como se costuma dizer, estranha-se, mas depois entranha-se. Entranha-se. Ana, nós estamos quase a terminar. Antes disso, eu queria só aproveitar para dar aqui uma pequena informação. Portanto, a Alga Plus é um dos parceiros, isto não para ti, mas para quem nos ouve, a Alga Plus é um dos parceiros que está connosco no projeto do Estaleiro, e uma das atividades que nós temos feito no âmbito do serviço educativo e já em dia aberto é a realização de pão com algas. E essa indicação que tu dás, no sentido de as pessoas às vezes estranham um bocadinho porque não estão habituadas, nós temos presenciado e temos-nos apercebido aqui com algumas das crianças, mas que depois acaba por ser delicioso porque há sempre aquela reação do cheira a mar, cheira a ria, portanto há toda, para além daquela experiência do saborear, há a parte também do olfato que acaba por ser aqui um ganho. Portanto, isto para convidar realmente quem nos está a ouvir a experimentar, para além das receitas que a Ana já deu, porque não um pão com algas. Estamos mesmo no fim. Ana, cabe-nos agradecer este bocadinho, a tua disponibilidade, a disponibilidade da Alga Plus em estar realmente connosco, quer na rádio, quer no Estaleiro. Muito obrigada e até breve. Obrigada a nós pelo convite e é sempre um gosto podermos falar daquilo que fazemos com muita paixão, de alma e coração, como costumamos dizer. Obrigada. Um beijinho. Obrigada. O Estaleiro, em parceria com a Ciência Viva, apresentam 1 minuto de ciência por dia, não sabes o bem que te fazia. Como vai ser a caldeirada do futuro? O nosso planeta está a ficar mais quente. Em Portugal a diferença já se nota e vai-se notar ainda mais no futuro. As coisas vão ficar diferentes. Por exemplo, a água do mar vai ficar mais quente. Parece uma boa notícia, especialmente se pensares nos mergulhos de verão. Mas infelizmente este aquecimento traz muitos problemas, como verões demasiado quentes, mais incêndios e pode não cair uma gota de chuva durante muito tempo. Mas como a água do mar vai ficar mais quente, vamos ter alguns peixes novos na nossa costa. Peixes de água quente e com nomes esquisitos, como o xaréu azul, o carta de olhos grandes ou o barbudo de 10 barbas. Como vês, a caldeirada do futuro vai ter peixes com nomes bem divertidos. Mas o aquecimento global é um problema bem sério. Por causa disso, todos os países precisam de fazer duas coisas. A primeira é tomar precauções para que o planeta não aqueça demais. Para isso, têm de passar a enviar para a atmosfera menos gases com efeitos de estufa. Mas mesmo assim, a temperatura vai aumentar. Queremos é que seja o mínimo possível. Mas como vai aumentar, temos também de nos preparar para viver num mundo mais quente. Em alguns casos, isso vai ser difícil. E a caldeirada é o menor dos nossos problemas. Para arranjar novas receitas para peixes com nomes esquisitos, só é preciso alguma imaginação. Leonel Alegre, do Pavilhão do Conhecimento. Na Rádio Zig-Zag, há ciência viva, porque a ciência é para todos. Ouça a repetição deste Minuto de Consciência em 105 FM, diariamente.
Entrevistas com Ciência, um programa do Estaleiro, Estação Científica de Ilhavo. Estaleiro, boa tarde. A nossa emissão em FM. O Estaleiro, Estação Científica de Ilhavo, é um projeto dedicado à ciência e à tecnologia, não esquecendo o contacto com a cultura, património e identidade local. Se ainda não conhece o Estaleiro, navega connosco nesta experiência e aproveita para conhecer a Casa das Máquinas, a Casa do Leme, a Messe e a Ponte. O que acontece em cada espaço, o que podes experimentar e o que podes criar. Estaleiro. Aqui, quem lança os desafios és tu.